Então vamos dar início em mais um PodSeg, esse podcast da Proseg, e o assunto de hoje será sobre atribuições da CIPA. Essa NR que atualizou agora, a NR5, teve uma atualização recente, e a gente vai estar falando hoje especificamente das atribuições da CIPA, que teve algumas alterações, mas não tão significativas. Teve alterações também sobre a carga de horário e outras alterações dentro da NR5, mas a gente vai estar falando isso aí em outros podcast mais para frente aí. E hoje, especificamente, com os convidados aqui, com o Érico e com o Rubens, a gente vai estar falando sobre atribuições dos membros da CIPA. Érico, primeira vez participando com a gente aqui. Pois é. Então se apresenta para o pessoal já te conhecer aí. Pois não, olá pessoal, eu sou Érico Saraiva, trabalho com segurança do trabalho tem uns 15 anos aí aproximadamente, né, nessa parte de consultoria, assessoria, treinamentos, e estamos aí para contribuir, né, com esse momento de aprofundamento na legislação, em estudos aí, que estudar é preciso, né, pessoal? A gente está num momento de mudanças significativas nas nossas legislações e a gente tem que permanecer por dentro delas aí para manter um trabalho de maior qualidade aí em tudo que a gente fizer, tanto no nosso estado quanto no nosso Brasil aí, tá certo? Sou administrador também, sou técnico em mecânica, operação de processos químicos e petroquímicos, então dá para a gente colaborar um pouquinho aí nas análises, né, do PodSeg, para poder contribuir de alguma forma aí no estudo de todos nós. Exato, pai de família também. Graduado e pai de família, né? Com certeza. Rubens, se apresenta para o pessoal aí também. Olá, Gilson, olá, Érico, estamos aqui, você ouvinte que nos acompanha aqui, mais um PodSeg da Proseg. Estamos aqui para contribuir hoje com um tema bastante significativo para todos nós, para as empresas, para o nosso crescimento, né? Para crescermos, né? Conhecer a nova NR5, né, Gilson, que está aí, fresquinho, né, para Exato. todos nós. Novidades, né? Algumas novidades, exatamente. Vamos conversar a respeito disso aí. Exatamente. Como eu já falei, são várias atualizações da NR5, só que a gente vai estar falando algumas específicas aqui hoje. Não vamos fazer um comparativo de NRs, mas vai estar discutindo alguns assuntos, principalmente para membros da CIPA, né? Claro que daí os profissionais da área de segurança do trabalho para poderem também, não vou falar assim, escolher o pessoal, porque tem os membros indicados, né, e os membros eleitos, mas para que possa também orientar os integrantes da CIPA sobre as responsabilidades que tem, né, para que a CIPA realmente tenha um efetivo funcionamento dentro da empresa, né? Porque muitas vezes, né, Gilson e Érico, as empresas, algumas, não todas, né, constituem uma CIPA só para cumprimento de tabela, né, Gilson? E eu acho que não deveria ser assim, né? Exatamente. Mas acontece, né? Acontece. Eu sou obrigado a montar uma CIPA, então, né? Já que é obrigado, então implanta de maneira correta, né? Para que ela funcione também. No decorrer dos anos, a CIPA veio foi sendo relativizada, né, infelizmente, e é um organismo que, na sua essência, ela tem como colocar mais pessoas para poder contribuir ainda mais nas análises, nos desenhos do que a empresa precisa dentro dela para, de fato, prevenir acidentes, né? Exato. Então, é um organismo que tem fundamental importância, mas que, infelizmente, no momento que a gente se encontra, por isso, talvez, a repaginada, né, Gilson? Dessa situação de atualização dela para, vamos dizer assim, resgatar, de certa forma, a essência dela e trazer para a realidade que as indicações das novas legislações, PGR e as demais, prescrevem para a gente atender, né? Então, quanto mais pessoas para colaborar, melhor, né? Com certeza. Acaba flexibilizando um pouquinho mais, né? Então, abre a gente vai discutir alguns assuntos aqui depois, ele abre uma margem maior para a empresa implementar algumas medidas do jeito que ela achar melhor, desde que implante, né? Igual o PGR, né? O PGR dá uma liberdade maior para a empresa, desde que ela faça e cumpra o que realmente tem que ser cumprido, né, Rubens? É isso mesmo, porque quando você lê a NR5, a questão da CIPA é responsabilidade de todos, né, da organização. Exato. E aí eu sempre, por onde eu passei falando sobre CIPA, a importância da questão de mudança das pessoas, dos membros da CIPA, né? E existe uma prática dentro de algumas organizações, né, de repetir as mesmas pessoas. E aí não vira, porque qual que é o objetivo da CIPA? O grupo em si, aquele grupo maior, todos, né, tem o mesmo conhecimento, a mesma capacitação, né? Sim. De conseguir identificar um risco melhor, de ter uma visão mais ampliada em relação ao todo, né? Principalmente identificação de riscos
que pode causar dano, acidente de trabalho dentro dessa organização, né? Exatamente, você falou da utilizar sempre os mesmos integrantes da CIPA. Acontece, fala assim, mania da maioria das pessoas é achar brechas na lei para permanecer o mesmo, né? O indicado, o eleito pode ser 2 vezes só, né? Sim. Isso já está claro. Sim. Só que indicado não fala quantas vezes. Então, um integrante da CIPA, de repente, pode permanecer na CIPA por, sei lá, 10 anos, porque não só indicado, ele pode ser eleito por 2 anos, depois ele pode ser indicado, aí passa o período, daí ele pode ser eleito novamente. Então fica nesse jogo ali, né? Quase eterno, né? Quase eterno. Exatamente. Então, para você que está nos acompanhando, que gosta desse assunto aí da CIPA, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais que estão lá no descritivo do vídeo, vai ter um link lá das nossas redes sociais, só clicar lá, já vai acessar nossas redes sociais, a minha, a do Érico, a do Rubens, vai estar lá no descritivo. Também já falando dessa parte da CIPA, nós gravamos alguns podseg já, né, Rubens, falando sobre a parte de EPI, que a CIPA tem relação direta com essa parte dos EPIs, e também na parte do levantamento de riscos, que inclusive o primeiro item, né, das atribuições da CIPA, o item A do item 5.3.1, né, eu vou ler ele aqui, ó, acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Ou seja, a CIPA tem a responsabilidade de participar junto, né, da identificação dos perigos, né? Eu costumo dizer que quem melhor do que o dono do veículo para dizer quais são os problemas que ele está apresentando, né? E na CIPA não é diferente, até porque qualquer empregado pode participar, ser eleito e demonstrar trabalho ativamente nessas situações de prevenção, né? E essa comparação com o carro tem a ver com a função fim da empresa, né? O colaborador que opera a máquina, que está dentro dela, que se envolve no processo diretamente e não somente como espectador, como um SESMIT acaba participando, né, dessa forma, analisando, as nossas conclusões têm um fundamento muito maior, né, tem um peso muito maior quando tem a efetiva participação. Né? Então esse primeiro item seria muito, muito importante que ele funcionasse de fato. Exato. Né? E uma que o trabalhador que está exposto ao risco, né? Ele sabe da realidade, né? A CIPA Justamente. é o trabalhador, né? Uhum. Então é ele que está exposto, é ele que tem o contato do dia a dia com os colegas também que podem indicar algumas coisas, né? Uhum. Até pegando o gancho aí do trabalhador, ele que sabe do risco, o PGR, ele traz que para você elaborar o PGR, você tem que entrevistar o trabalhador. Exatamente. Fazer uma entrevista com o trabalhador. Exatamente. Lá na NR1 já fala que a CIPA e os trabalhadores, né? Inclusive lá fala do designado de CIPA, fala da CIPA também, ou do SESMIT, e também dos trabalhadores que eles devem participar ativamente, né? Da parte do levantamento dos riscos, né? Da empresa. Então, quando você pega, por exemplo, um trabalhador que está disposto, né, Érico, a ajudar, a contribuir com a empresa na questão do gerenciamento, identificação, a avaliação desses riscos, então você fica com um grupo bem forte, né? Eu sempre disse por onde eu passei que a CIPA ela é um braço de um SESMIT, de um técnico de trabalho, né? Braço direito ainda, né? Braço direito, porque assim, um curso de CIPA, a pessoa consegue ter uma visão diferente dos outros que nunca passaram por uma capacitação dessa, né? Então fica muito mais fácil identificar, avaliar esse risco, né? E tem muito a colaborar com a empresa. Por isso que a importância de nunca se repetir a mesma pessoa, sempre fazer o giro, né? Do risco ser diferente, né? Isso, tem que girar o grupo inteiro da empresa, da organização, para que realmente todos tenham o mesmo conhecimento, né? Exatamente. Fora a experiência, né, Rubens, da pessoa em si, na atividade que ela foi contratada para fazer, isso tem um peso bastante significativo. Perfeito. Porque a visão da pessoa que está executando a atividade, né, aquela que
está realmente colocando a mão na massa ali, fabricando produto, lidando com o cliente diretamente, operando um simples computador, alguma coisa do tipo, tem esse fundamento de ter maior facilidade em identificar aquilo que interfere a atividade dele. Perfeitamente. E por que não ser ouvida essa pessoa? Exato. E é justamente isso que essa norma vem trazer para a gente, né? A importância disso. E é bom lembrar, né, os nossos telespectadores, que as normas elas já passaram o tempo de elas não terem interação entre elas. Agora, se você procurar fundamentos aí em CIPA, em outras normas que tratam outros assuntos, você vai achar que você precisa ter a garantia de que os trabalhadores estão participando efetivamente de estudos, análises, propostas de melhorias e tudo mais. Então, a dinâmica ficou bem diferenciada e agora com uma certa, vamos dizer assim, cobrança implícita para que isso realmente aconteça, né? Acaba ficando mais claro, né? De certa forma, com essa, vamos chamar assim de unificação não unificar, né, as normas, mas elas se alinharem, né, para que elas Se realmente conversarem, né? exato, terem a mesma linguagem, né? Mesma linguagem. Então, Isso isso é aí muito importante. Super importante. Aqui já no item B, fala, ó, registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, né, em conformidade com o subitem da própria da NR1, né, que já fala aqui, ó, da NR1, item 1.5.3.3, que nós já estávamos falando agora há pouco, né, que é a parte do identificação dos riscos, fazer parte, né, dessa Da desse entrevista do levantamento da entrevista, trabalhador. de apresentar as soluções ou os problemas, né? Não necessariamente só as soluções, mas apresentar os problemas, né? Ou se apresentar problema, também a solução. Com Ótimo, certeza. né? Excelente, né? Principalmente. Exato. Então, assim, ó, registrar essa percepção, então eles têm que, a CIPA tem por atribuição mostrar esses riscos levantados lá do PGR para os demais trabalhadores, né? Aqui eu falo, por meio do mapa de risco, que já é o antigo mapa de risco, né? Sempre já vinha na NR anterior. Aí agora abre brechas aqui, né? Ou, brechas não, né? Alternativas. Ou outra técnica, né? Ou ferramenta apropriada à sua escolha. Ou seja, o mapa de risco deixa de ser obrigatório, aquele mapa de risco tradicional, né? Que é das bolinhas, das cores, Sim. né? Então abre essa brecha aí. Eu acredito que vai facilitar bastante aí também, né? Ah, com certeza. E essa flexibilização é interessante porque a empresa pode ter N ferramentas para lançar mão, né, no momento da análise, da exposição desses riscos aos trabalhadores e fica mais prático, né, para a empresa. Ela não fica engessada naquele modelo que ele tem o seu fundamento de ter sido, vamos dizer assim, adotado pela grande maioria, né, das empresas, aquele das esferas multicoloridas tinha e tudo legislação mais, né? específica para isso, né? Justamente. As cores com seus significados implícitos também, né? Mas agora a gente simplesmente pode colocar, por exemplo, numa tabela com as cores simbolizando esses riscos e não mais num desenho, vamos dizer assim, né? Então Exato. fica essa abertura que a empresa pode flexibilizar, né? A ferramenta, né? Ela pode mudar a ferramenta. Exato. Acaba ficando um pouco mais fácil. Como você que é já experiente na área de segurança do trabalho, eu já dei vários cursos de CIPA, não sei nem quantos, já perdi a conta de quantos cursos de CIPA que eu dei. E participei também ativamente, eu fui cipeiro também, antes de ser técnico de segurança, eu fui cipeiro, inclusive, participei da CIPA e sei de algumas dificuldades, o Rubens também o Érico também já Sim. Usar uns termos, macaco velho da área da segurança do trabalho, né? Então, as experiências nossas passadas em relação ao mapa de risco tradicional, né? As dificuldades que a gente tem, né? Teve para implantar isso aí, né? Até porque traz como uma atribuição da CIPA, né? Exato. E por onde nós passamos, sempre percebemos a dificuldade do cipeiro elaborar esse mapa de risco, né? Exato. Agora, como tem outras opções para a empresa, também junto com essa CIPA, né, que agora está sendo capacitada, de repente a empresa pode mandar fazer banners maiores, né, diferente do mapa de risco, né, informando ali por setores, faixas, né, tem forma meio digital hoje, né? Meio digital. Perfeitamente. Uma TV que fica lá passando alguma coisa, ou WhatsApp, as empresas que têm aqueles grupos específicos da empresa, enfim, tem tantas formas, ou através de vídeos, né? Tem tantas formas de serem passadas as informações, né? Eu falo assim, a dificuldade que a gente
tinha na época, né? Porque assim, é um documento muito técnico, né? Quando fala de mapa de risco, eu tinha que pegar uma planta baixa, aí já entra desenho técnico. E não era bem assim né? também. Para quem tem uma facilidade de mexer com o computador, já tem dificuldade de fazer um desenho técnico, uma planta baixa, né? Que não é porque, tão simples. de certa forma, o próprio SESMIT, né, das empresas atrelavam essa situação da confecção do mapa de risco a ser um documento técnico. E, na verdade, se a gente for ver, até o que a própria legislação fala para a gente aqui, ele pede para que não seja. Olha que interessante, ele fala registrar a percepção. Exato. Entendeu? Não é para o cipeiro se basear naquilo que já foi estudado pelo SESMIT ou definido em outros documentos. É para os trabalhadores exporem as suas opiniões, o que eles julgam que tem de risco naquele ambiente, naquela máquina, naquele local de trabalho. Entendeu? Então, talvez essa imposição técnica, né, que tem que ser formal porque está lá na NR5 e tudo mais, o porquê, né? Geralmente os técnicos, os engenheiros nunca se perguntaram por que realmente tem que ser. Porque não pode ser uma coisa menos formal, sendo informal, mas que realmente expresse de fato o que o trabalhador o sentimento dele, né? O que ele percebe lá no ambiente. Exato. Né? Então isso faz com que modifique um pouquinho a forma de confeccionar quando a gente tem esse foco, essa visão, né? Exatamente. Acaba ficando mais fácil, talvez não fica tão desenhado, né? Acaba ficando um pouco mais maleável a questão da identificação dos riscos. Talvez também nem expor todos de uma só vez, né? De repente expor aos poucos, depende da situação, enfim, aí fica a critério de cada CIPA, né? Não vou nem falar de cada profissional, de cada CIPA a desenvolver, né? E era para a CIPA fazer com auxílio dos profissionais, né? Exato. E aí o que acabava acontecendo? Nós acabávamos fazendo, né? Exato. Ou contratava uma empresa para fazer, desenhar o mapa tudinho. A CIPA em si praticamente nunca participou, né? A questão aqui ainda continua com assessoria do serviço especializado, ou seja, com a assessoria do SESMIT. Né, permanece a assessoria do SESMIT, né? Justo. Só que lembrando que não é o SESMIT que deve fazer, né? A CIPA. Deve assessorar, né? Assessorar a CIPA, né? Atribuições da CIPA a fazer essa atividade. Então, quando o SESMIT fala, não, eu vou fazer porque vai demorar demais. A gente tira atribuições da CIPA, né? Sim. Então, lógico que nós não estamos generalizando, né? Exato. Nós não estamos generalizando, porque assim, tem algumas empresas que isso acontece, né? Da CIPA mesmo, colocar a mão na massa. Estou falando o que eu já fiz. Não, mas tem procedimentos específicos de empresas maiores que já têm esse sistema de gestão integrado já bem desenvolvido dentro delas, em que o cipeiro monta mesmo a percepção dele de uma maneira individual, ou seja, aquilo que eu falei no começo, né? É não condicionar, sabe? É não colocar que tem que seguir essa linha pro cipeiro em si, para a pessoa que está fazendo a análise, mas sim ela colocar da forma que ela está enxergando de fato. Né? Então isso faz com que o documento sempre tenha maior qualidade. Né? Então é claro que a gente acaba como ser humano focando mais na problemática, né? E não às vezes nas soluções e nos modelos que já temos aí fazendo sucesso. Mas é bom discutir a problemática porque se transporta maiores soluções para aquele problema. Né? Exatamente. Uhum. O item C, na verdade, dá uma continuidade no que a gente está discutindo aqui, né, que é verificar os ambientes, atribuições da CIPA, né, verificar os ambientes e as condições de trabalho, visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. É o que a gente já estava falando, né, quando a gente faz um levantamento de riscos, ou seja, é o cipeiro fazendo, vou usar um termo assim, entre aspas, né, fazendo a ronda dele, identificando as situações, né. Que daí no treinamento vai ter da CIPA, tem as atribuições, fala assim, o planejamento dela, qual que vai ser o planejamento dela. Então, assim, através desse planejamento que ela vai fazer no decorrer de um ano, né, que ela vai fazer as reuniões mensais ou bimestrais, que tem reuniões bimestrais agora na nova NR5, Sim. Mas aí tem que ver a situação específica, a gente não vai entrar aqui agora. Fazer o checklist, né? Que Sim. eles podem se organizar para fazer, né? Para identificar as inspeções, né?
Aquela Exatamente. famosa inspeções que estava lá na antiga NR5, né? Sim. Exato. Uma CIPA ativa não se concentra somente nas reuniões ordinárias, né, Gilson? Acho que ela tem que extrapolar de verdade esse conceito de que muitas, não todas, né, mas muitas empresas têm de que se a gente executar aquela nossa reunião todos os meses, a gente vai estar atendendo e dando espaço para que a CIPA possa desenvolver seus trabalhos. E, na verdade, não, aquilo é só para a gente registrar o que está acontecendo. Basicamente isso, né? E o fato do trabalho do cipeiro em si seria no ambiente de trabalho mesmo, por situações que aparecem, às vezes questões rotineiras, mas principalmente aquelas que são fora do ambiente o dia a normal de dia, trabalho. né? Justamente, registrando A aquelas CIPA eventualidades que acontecem, quando um colaborador procura o cipeiro em si, falando que está tendo alguma interferência no EPI que ele está utilizando, isso é trabalho cooperativo da CIPA, né? De levar, de mostrar para o encarregado, levar para o SESMIT essa situação, que tem que trocar um protetor auditivo que o funcionário não está se adaptando, isso também faz parte, né? Exato. Então, é um dia a dia, né? É. Não é somente a reunião ordinária lá em si. Né? Chega falando assim, a reunião é 3 horas da tarde, 2h50, fala, peraí, agora eu vou fazer minha atribuição de CIPA, vou para a reunião. Na verdade não é isso, né? A função de CIPA é o dia a dia, né? São 8 horas por dia, né? E em relação à CIPA, eu acho que tinha muitos empresários, né, Gilson, que estavam querendo tirar a CIPA, né? Mas a CIPA realmente ela é uma comissão de pessoas que é importante para ajudar nesse trabalho, né? Eu já participei, já ministrei curso de CIPA em empresas onde gerentes com um cargo bem altíssimo que participou de 20 horas de curso, entendeu? Mas também já fui em empresas que o camarada, não, eu sou presidente da CIPA, mas praticamente nem aparecia, né? Você entendeu? Então, imagina para fazer essa atividade de levantamento de campo, de inspeção. Exato. Identificar os riscos, né? É como o Érico falou assim, isso é o mínimo, né, Érico? Justamente. Pode ser mais, né? Deve ser, né, sempre. Você entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes, se tiver uma CIPA muito atuante, se não for política da empresa, pode, de repente, causar problema com o encarregado, com outro trabalhador. A gente encontra muito isso, né? Ah, não vou falar porque senão Exato. o colega vai ficar chateado comigo, agora é porque eu sou cipeiro, não posso... infelizmente ainda existe isso, né, dentro da CIPA, mas esperamos que agora com essa nova CIPA aí, né, exatamente, acho que melhore, né, essa gestão. Todas as normas estão vindo para fazer essa melhoria, mudança, né? Uma né? melhoria contínua, né? Fala assim, veio a atualização da NR5 atrasada já faz muito tempo, né? Mas Justo. que bom que veio, né? Então, tem outras coisas que poderiam ser implementadas, óbvio, né? Sempre vai ter, né? Sempre quando sai uma nova norma, às vezes a gente já pensa, o que a gente pode fazer para não cumprir o que está lá, né? Então, como que vão burlar a CIPA agora? Né? Então, já começa a imaginar um monte de coisa, como não fazer, em vez de pensar, não, vamos fazer da maneira correta, né? O item D aqui, ó, elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. Né? Então, atribuições da CIPA, elaborar aí um plano de trabalho, que a gente estava falando antes, né? Elaboração de um plano de trabalho, qual que vai ser a rotina desses cipeiros, né? Precisa existir, né, Gilson? Nem todos os trabalhadores, né, que participam ativamente aí da CIPA têm essa habilidade de gestão, né, de se organizar para poder ter essa questão das coisas acontecendo de fato em horários específicos, nos combinamentos que houveram dentro da reunião, tanto para atender aos anseios lá tanto da empresa quanto dos trabalhadores. Então, um plano de ação é sempre importante, o plano de trabalho, né? É ele que define metas, como, né, a gente vai trabalhar, né? E a partir do momento que a gente tem um plano de trabalho, a gente consegue mensurar se as coisas estão indo, se não estão indo, se não está acontecendo. E se a gente não tem plano de trabalho, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Qualquer lugar tá bom. Ter realmente esse planejamento, né, Rubens? Vale lembrar que muitas vezes nós temos CIPAs, com pessoas até com um grau de conhecimento menor, que também terá dificuldade de fazer esse acompanhamento, né? Então nós temos que ficar bem atento em relação a isso. E esse item que você leu agora, eu acho que ele vai ser muito cobrado juntamente com a própria NR1, tá?
Sim. Lá da NR1, que é aquele sistema de gestão, se realmente está fazendo o levantamento em campo, se realmente está batendo as informações com o inventário de risco. Até já vou ler o item E aqui, ó. Você está falando isso aí, ó. O item E. Participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à saúde e segurança do trabalho. Ou seja, é participar ativamente, realmente, de todos os programas. Aqui falo do programa, falo do PGR, mas é para elaborar um programa de conservação aditiva, um programa de proteção respiratória, um plano de emergência, que na NR1, inclusive, cita também, né, ter um plano de emergência, né? Agora, como que vai desenvolver esse plano de emergência, ele já não entra em detalhes, simplesmente fala para ter um plano de emergência. Ou seja, é a CIPA que vai participar ativamente dessas atividades dentro da empresa, né? Com certeza. Essa questão de participar ativamente desses programas é justamente para reafirmar essa continuidade que a gente está falando, né? De que eu não sou cipeiro só quando chega o dia da reunião, eu não sou só cipeiro quando alguém me procura. Eu sou cipeiro quando eu transito por dentro da empresa, quando eu visualizo outros colaboradores trabalhando, né? Então, isso faz muito parte aí do dia a dia do cipeiro. E vai estar muito ligado mesmo, tá? Essa parte da NR1 com a CIPA aí, principalmente na questão da identificação de adoecimento do trabalhador, acidente de trabalho. Então, provavelmente, quando pedirem toda a papelada, todas as informações do PGR, provavelmente deve pedir esse plano de ação da CIPA para ver se tem uma correlação com esse inventário de risco, se está mais ou menos no alinhamento, né, das informações. Porque, assim, você vai pegar funcionário de vários setores e você tem que fazer esse levantamento no inventário de risco de todos os setores e tem que convergir nesse plano de ação. Porque é uma evolução, né, o Rubens? Pensa comigo aqui. A gente traça lá quais são os riscos dentro do inventário, a gente coloca o nosso plano de ação, como a gente vai trabalhar para poder controlar aquele risco. Existe uma possibilidade de ter um investimento da empresa para poder fazer o controle efetivo daquilo? Tá, mas e nesse inteirinho todo? Até chegar o fim lá de aplicar realmente a ferramenta que a empresa traçou, que estabeleceu aquele tempo para angariar o investimento e colocar em prática o controle. A sinalização, o trânsito de pessoas, as máquinas operando. Quem que faz a vigilância disso tudo? Não é só a segurança do trabalho, né? Não é só o SESMIT em si. Então, todos esses personagens são de fundamental importância, né? A CIPA, a gente tem um carinho especial por ela, porque foi o primeiro organismo de segurança do trabalho a existir. Exato. Ela é mais antiga do que a legislação de segurança do trabalho. Foi a primeira. Desde 1943, se me faz memória. Tá? Comissão de Fábricas, o De nome, fábrica. né? Nem CIPA era o nome praticamente, né? E uma das primeiras atitudes lá que o pessoal colocou como proposta, olha que interessante, dentro das indústrias, era lavar a indústria 2 vezes por ano. Aí você imagina como eram as coisas naquele tempo. Né? Uma das primeiras proposições, a gente precisa lavar isso aqui, porque não tem como continuar produzindo dessa forma, né? Tá fazendo mal, poeira, tem tudo isso, né? Então, olha só. Né? Aí já começou a ter outros olhos, porque não era só o olho da produção. Então, uma CIPA atuante tem a ver também com uma situação que é complexa dentro da empresa, que mexe também com a cultura dela, de se realmente a CIPA é levada a sério, né? Ou não. Se é um organismo reconhecido como um organismo preventivo e que foi eleito e instituído para atuar realmente na prevenção. E tem um detalhe que você falou aí, Érico, relacionado à questão se a empresa realmente quer fazer isso. Por isso ela já designa o presidente, né? Justamente. Exato. Já é de responsabilidade da empresa, né? Da empresa, né? Então, assim, nós sabemos que um sistema de gestão, uma boa política de gestão e segurança do trabalho já começa de cima para baixo, Justamente. né? Então, você vê que a hierarquia, o dono, aí vem o presidente, que já é normalmente uma pessoa com um cargo de confiança, né? Justamente. Aí, você modelou bonitinho aí o que seria parte da cultura funcionando. Né? Exato. Agora, aquilo que de baixo para cima tenta criar resistência para se aplicar é muito difícil de acontecer. É muito difícil. O pessoal cria cultura de baixo para cima. Eu lembrei de um filme chamado O Poço, que conta e reflete exatamente isso aí. Né? Não sei se você chegou a assistir Poço? O Poço.
Rubens, acho que não assistiu. O Rubens Os de cima são mais privilegiados, né? Aí o vai... Rubens, o Rubens estava estudando tributação nesse período enquanto nós assistíamos o filme. Certeza que tava, certeza. Então, o filme O Poço retrata exatamente isso, né? Uhum. Tentar implantar a cultura de baixo para cima, se o de cima não tem interesse, né? Tem que vir de cima para baixo, né? Justamente. E CIPA tem tudo a ver com tributação, tá? Sim, com certeza. Só voltando um pouquinho para o item D aqui, elaborar e acompanhar plano de trabalho, ou seja, fazer um plano de ação, um plano de trabalho da CIPA. Esse plano de trabalho ele pode estar relacionado diretamente ao plano de ação, que é o plano de trabalho também do PGR, como a CIPA faz parte diretamente da elaboração do PGR, diretamente, dá para falar diretamente, né? Porque ela é responsável por apontar alguns riscos também, né? Porque para não gerar assim, um plano de ação disso, um plano de ação daquilo, um plano de ação, né, ser de forma um pouco mais unificada. Esse plano de ação ele pode ser montado junto, né? Na minha opinião, não. Ele pode andar paralelo para ver se realmente está equiparado. Uhum. Ele tem que andar simultaneamente ao mesmo tempo junto. Por quê? Quando você pega o PGR, quando você vai estudar toda a questão do PGR, desenvolvimento do PGR, ele tem que abranger coisas bem maiores, entendeu? Inclusive mais aprofundados, mais robustos. Mais robustos, porque assim, o PGR tem que contemplar tanto os riscos internos, externos, e a CIPA, ela é interna. Justamente. Entendeu? Então, ela é interna. Agora, pode andar paralelo com base nos riscos que estão dentro daquela organização, dentro daquele espaço físico, entendeu? Sim. Tanto que a montagem, eu só peguei essa situação para realmente deixar isso bem claro, essa situação, né? Porque assim, você pensa, mas o CIP faz parte diretamente, mas os períodos podem ser diferentes. O período de elaboração de um PGR, apesar que ele é contínuo, né? A renovação é contínua, mas existe um planejamento ou mensal, ou anual, ou bienal, né? Cada 2 anos o PGR tem que ser obrigatoriamente revisto, né? Revisado, né? Mas ele pode ser, o planejamento pode ser em períodos menores, né? Cada 6 meses, enfim, aí é o profissional que vai definir. E a CIPA tem uma periodicidade diferente, né? Que seria sempre anual, né? Uhum. Então ela vai ter que realmente desenvolver o plano de ação dela, às vezes com base no PGR, né? Sendo utilizado o PGR como base, né? Como o que você falou, anda em paralelo, né? Sim, anda em paralelo, mas como o PGR ele é um sistema de gestão, ele não vai ter que esperar esses 2 anos para fazer tudo isso. Não, ele é dinâmico, né? Dinâmico, exatamente. Todo mês, aliás, você elabora o PGR hoje, daqui a pouco, semana que vem, já tem que rodar o PDCA, né? Acontece. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, agora a CIPA, ela vai fazer um levantamento, esse plano de ação, e aí ela pode fazer isso aí mais de forma pontual, né? Mais programada, né? Dentro das reuniões ordinárias, ela pode fazer essa tratativa, né? Agora, o nosso PGR não pode, ele tem que ser mais dinâmico. Por isso que tem que andar paralelo e a CIPA vai contribuir bastante. Sim. para... porque a própria CIPA vai indicar Sim. as situações para o PGR, né? Justo. E uma das atribuições de outros que não participam da CIPA é fazer essa indicação, né? Isso aí. Não é só CIPA, né? Lembrando que tem os trabalhadores, né? Sim, a legislação diz que os outros colaboradores ficam na obrigação de colaborar com indicação, com apontamento para a CIPA. Então, assim, tem os membros constituídos, né? Eleitos, indicados, mas, por isso que eu falei que todos são envolvidos nesse processo da CIPA, né? Justo. E eles são capacitados para poderem ser, vamos dizer assim, trabalhadores que podem ser usados como multiplicadores, sabe? Não só da questão da prevenção, mas da orientação, da supervisão, sabe? E ajudar nessas questões administrativas que o próprio PGR pode prescrever. Perfeitamente. Você entendeu? Então não é só na questão, eu vejo empresas que não têm obrigatoriedade de ter técnico. Né? E o engenheiro, ele entra nessa situação para poder providenciar a documentação, mas e a gestão, como é que vai ser feita?
né? Quem que vai acompanhar? O Quem dia a que vai... dia, né? E o dia a dia, né? Então são agentes que podem colaborar com essa situação também, né? Eu não digo que nas etapas profundamente técnicas de maneira nenhuma, por isso que Sim, exato. entendo perfeitamente o Rubens nessa separação, porque pode complicar um pouquinho a parte da integridade da informação, que é bem requisitada pelos organismos fiscalizadores, né? Exatamente, cara. Até só para contribuir um Sim. pouquinho, eu sempre digo o seguinte: até nós que somos da segurança do trabalho, sempre precisamos estar constantemente num crescimento de estudo, né? Para a gente ter um entendimento, porque, como você mesmo sabe, todos nós sabemos, todo dia muda. Exato. Todo dia Verdade. muda. Uhum. E assim, o PGR ele tem que ser composto, desenvolvido, criado por uma equipe multidisciplinar. Exato. Então, assim, você vê que, ainda mais agora com a nova NR5, né? Aham. Diminuiu algumas cargas horárias, né? Que disso vai falar daqui a pouquinho. Exato. Imagina com essa redução de carga horária, 20 já era pouquinho, né, Eric? Calcula se relativo. diminuir para, né, Gilson? Então fica ruim para você exigir um pouco mais desse trabalhador. Mas mesmo um pouquinho dessa carga horária já dá uma visão diferente para esse trabalhador. Por isso que é importante fazer aquele giro de trabalhador. Nunca se repetiu o mesmo trabalhador para ficar recebendo a mesma informação. Não, mas já fiz ano passado. Precisa fazer esse ano mais. Já sei. Até porque o conteúdo ele não é tão modificado assim, né? Falando do treinamento, o item da NR5, ela traz aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Mas ele fala que o treinamento... Ah, tá aqui, ó. 5.7.3. O treinamento é realizado há menos de 2 anos contados da conclusão do curso pode ser aproveitado na mesma organização. Observado estabelecido na NR1, que é a parte do treinamento, aproveitamento de conteúdo, respeitando carga horária, né, o treinamento aqui já é outro assunto, mas ou seja, o treinamento subentende-se que pode ser feito a cada 2 anos. Para quem já fez o treinamento, né, o outro ano ele participa novamente, ou é da CIPA anterior, está participando da CIPA do ano passado, esse ano teve atualização, desde que o conteúdo permaneça o mesmo, apesar que agora mudou conteúdos, então bem provável vai ter que refazer o treinamento, né? Porque não vai atender o requisito da NR1, mas se ele já participou do treinamento e foi reeleito, a própria NR permite reutilizar aquele treinamento uma vez, né? Não duas, né? Uma vez, né? Podemos dar opinião, assim? Claro. Eu acho que não seria válido isso, né? Por 2 anos por camarada, você acha que vai ser o suficiente para esse trabalhador? Mas é o item 5.7.3, né? Mas infelizmente... a gente discute, né? Mas porque ele fala assim, o treinamento realizado há menos de 2 anos, contados da conclusão do curso, pode ser aproveitado na mesma organização, respeitando os itens da NR1. Então a própria NR abre essa brecha aí para fazer treinamentos bienais se ele for reeleito, né? Justo. Reeleito ou indicado novamente, né? Olha, Gilson, que interessante. Eu sempre gosto de usar a interpretação da norma porque ela auxilia a gente a fazer análises, a poder ter o critério técnico para saber se você deve ou não fazer aquilo. E nesse caso ela coloca como pode ser. Então aí entra o critério técnico de quem está acompanhando a evolução da CIPA, se realmente ela está atuante, se a composição dela que foi formada são de profissionais que realmente estão integrados com aquilo que precisa acontecer dentro da empresa, né? Se foram atuantes dentro do treinamento, participaram de fato e aplicam em si o que precisa ser aplicado como cipeiro. Né? Nesse caso, eu acharia válida essa compensação, porque você faz o aproveitamento que também é interessante para a empresa em termos de não ter a mobilização do trabalhador para um treinamento. Exato. Né? Agora, bem colocado. A norma fala pode ser, né? Justo. Não é. Na NR1 tem muito deve ser, né? Deve é obrigação. Deve, né? Isso, e então. Aqui pode, ou justo. seja, são coisas bem diferentes. Por isso que esses detalhes, você que é da área aí, fica bastante atento aí, porque pode ter essas pegadinhas aí que acaba tornando facultativo, né? É a opção da empresa aí. Pode ser, se quiser treinar de novo, não há erro nenhum nisso. Tá? E se quiser aproveitar também não há, só há se realmente você percebe que a CIPA não é atuante e se faz o aproveitamento da mesma forma só para não parar, entre aspas, né, o trabalhador para um treinamento. Aí você está complicando até o organismo de funcionar da maneira correta. Tem mais um item aqui
O item 5.7.4.5. O integrante do SESMIT fica dispensado do treinamento da CIPA. Então, os profissionais que são da... nós pulamos lá para baixo, né? Uhum. Os profissionais da área da segurança do trabalho, né, técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, que são integrantes do SESMIT, que fazem parte da CIPA, estão dispensados de fazer o treinamento. Acho justo, né, Érico? Sim, eu Acho- concordo também, porque assim, é a área fim para que o profissional se especializou, né? E ele foi contratado para aquilo. Então, não tem treinamentos capacitivos para aquele profissional. Na verdade, ele teve uma formação técnica ou superior que colocaria ele nessa posição das informações serem bem sucintas, vamos dizer assim, né? Para um profissional que já é efetivamente da área, né, de segurança do trabalho. Ficaria redundante, né? Isso, justamente. É porque o curso de CIPA é um pouco mais superficial, né? É. Por mais que tenha conteúdos importantes, né? Mas ele é mais superficial do que um técnico, uma pós-engenharia de segurança do trabalho, ou uma medicina do trabalho, quem dera, né? E esse profissional ele já está ali desenvolvendo suas atividades, né? De identificação de risco e avaliação, gradação desse risco, né? Tomada de medida de decisões, se vai implantar proteções, sinalizações, ele já está fazendo isso no dia a dia, né? E esse item também traz uma resposta para uma pergunta da NR antiga, né? O integrante do SESMIT pode participar, ser membro da CIPA? Justamente. Automaticamente aqui a resposta é sim, né? É sim. Né? Justamente. Então, Nada impedia exatamente. de um técnico em segurança, do engenheiro de segurança, ser candidato para ser eleito pelos trabalhadores aí para ser cipeiro. Aqui né? fala assim, fica mais claro, né? A NR antiga falava assim, independente da função, não sei, deixava isso, né? Mas ficava essa dúvida no ar, pairando no ar, né? Mas não acompanhei nenhum caso de situações que foram necessárias verificar essa situação pontual, né? Mas fica bem claro aqui que os integrantes do SESMIT podem fazer parte da CIPA, né? Sim. Voltando lá para o item F, né? Questão das atribuições dos membros da CIPA, que é acompanhar e a análise dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, nos termos da NR1. Você vê que ela sempre remete à NR1, né? E propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Então, volta àquela situação, né? Ser ativo, né? Essa integração tem que ser garantida pela empresa, né? Aí ele não tá sendo um pedido, tá falando para acompanhar, então tem que ter realmente a integração do cipeiro aí participando ativamente dessa análise, né? Então, que ferramenta a empresa vai disponibilizar para isso, a dinâmica como isso vai funcionar, cada empresa define a sua, mas precisa ter lá um parecer, né, de um cipeiro, do organismo em si, né, participando ativamente dessa análise, né, do porquê que aconteceu, como aconteceu, até porque, voltando no que a gente já até falou um pouquinho atrás, né, ele é multiplicador. Se ele não tiver informação dos desvios, das anormalidades que acontecem dentro da empresa, essa informação morre no SESMIT. Né? É claro que a gente vai fazer um DS, provavelmente, para orientar os demais trabalhadores a respeito daquele acidente, daquela anomalia que aconteceu, mas quem melhor do que aquele que fica 8 horas direto do lado das pessoas que trabalham? Né? Os técnicos, o SESMIT faz inspeções diárias, né? Mas nem todas as empresas têm até a inspeção diária em ambiente de trabalho, mas ela acaba sendo pontual. Ele passa por lá, observa um momento do trabalho. Exato. E o cipeiro está integrado. Ele está direto lá. Por isso que tem muita gente que fala que isso é maléfico. Porque eu não consigo desempenhar a minha função da CIPA 100%, porque eu tenho que produzir. A sua produção tem a ver com o ser cipeiro. Né? Porque é a sua experiência naquilo, é a forma com que você observa o companheiro de trabalho operando uma máquina do mesmo tipo, se ele está adotando procedimentos de segurança ou não. Exatamente. Né? Então isso colabora para que ele orientando o seu colega de trabalho. Justamente, né? Então ele tem essa parte também da administrativa, da parte de supervisão que auxilia. E eles precisam de fato saber o que dessas anormalidades, para poder multiplicar e, de fato, não deixar acontecer novamente. Né? E isso vai estar muito ligado agora com a nova NR7 também, né, Gilson? Sim. A parte do relatório analítico do médico, né? Justamente. E porque o que acontece? Eu acho, na minha opinião,
com essa nova NR5, né? Com o advento também da NR7, as empresas estimularem seus profissionais procurarem o membro da CIPA até para passar essa informação, né? Porque muitas vezes ele não quer falar para o encarregado, não quer procurar a gerência, né? Procura o membro da CIPA para relatar, né? Um problema de doença, de repente sofreu um acidente e não quer contar para ninguém, né? Então esse item F é muito importante, por quê? Porque, como nós já conversamos anteriormente aqui nos bastidores, agora o governo ele vai ter ferramenta para monitorar isso. Eu sempre tenho dito aqui nos bastidores que a NR7 é a norma principal para o fisco, para o governo avaliar. Não adianta você dizer que está fazendo uma boa gestão em segurança do trabalho, mas se você estiver mandando o seu funcionário lá para o INSS receber benefício. Você entendeu? Se lá no relatório analítico, que vai servir para fazer a estatística, a epidemiologia hoje, pelo que o governo colocou essa ferramenta que vai buscar essas informações dentro das empresas. Então, tem que ser muito bem trabalhadas essas informações, porque é a base, o PCMSO é a base. Então, isso tem que realmente funcionar. Agora, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para o membro da CIPA. Esse item aí. Sim. Até já entrando no próximo item aqui, o item G, é uma complementação do item F aqui. Requisitar a organização informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as CAT, né, as comunicações de acidente de trabalho, emitidas pela organização, resguardando o sigilo médico e as informações pessoais. Ou seja, é um peso isso aqui, né? É um peso, aí tem a questão de LGPD, tem tudo isso, aqui entra né? a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que entra também a questão do sigilo médico, né? O que um cipeiro tem na mão, né? Referente a documentos, né? Documentos dos trabalhadores envolvidos na situação e doença. Agora, cipeiro fala assim que não vai se cuidar, vão falar assim, sou da CIP, fulano, via CAT do fulano lá, o fulano tá com problema mental, né? Então, ou seja, e quando ele fala problema mental, às vezes fala assim, não é um problema mental no sentido de loucura em si, né? Qualquer estresse ou síndrome de burnout, né, que agora é reconhecido pelo CID-11, né, que são doenças mentais, né, são as doenças psicológicas que até hoje afetam quase mais do que os acidentes de trabalho em si, né? Os acidentes físicos, né? Vou falar assim, né? É que hoje tudo na vida da gente tá corrido, né, Érico? São tantos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Com filhos. Eu sempre digo nos meus treinamentos, nas minhas palestras, muitas vezes um pai não dorme direito porque tá com um filho que saiu para a rua, né? Perdido, usuário de droga, né? E onde que você vai afetar? Também no trabalho, né? Afeta no trabalho, na vida desse trabalhador. Não é verdade? Então, assim, acaba adoecendo a família, acaba adoecendo o trabalhador, o rapaz já está doente, que está no vício da droga, né? Então é um problema muito sério. Agora, esse item F eu achei de uma responsabilidade muito grande para a CIPA, assim, entendeu? Junto com o G aqui, né? Que muito grande, muito grande. E eu falo assim, quando a gente fala de doenças do trabalho, antigamente, nós que somos antigos da segurança do trabalho, mas era muito comum, amputação, corte, esmagamento de membros. Então, assim, eram acidentes, né? Que eram tratados de uma forma. Então, você eliminava a fonte geradora de uma forma muito fácil, né? Isso aqui é uma fonte geradora de risco de amputação de dedo. O que a gente faz? A enclausura. Pronto, resolveu o problema. Acabou. Sim. Aí agora as doenças psicológicas, né? Como que resolve elas? Não tem como. Enclausura. Como que vai isolar o cara no canto? Né? É muito difícil. É uma situação mais complexa, é uma situação mais difícil de lidar, né? Porque você tem que lidar com o pensamento da pessoa, né? Com ou o que ela está esperando de você, né? Então, assim, tem um retorno diferente, uma abordagem totalmente diferente, né?
E para atender esses 2 itens aí, né, Érico, a CIPA tem que ser muito bem atuante, né? Muito bem organizada, né? Justamente. Dentro dessa perspectiva da CAT, né, ser um documento aí que colabora com essa situação aí de que o cipeiro precisa ter conhecimento dela, ela é o que ela aborda de desvios e anormalidades que estão acontecendo dentro da empresa, né? E não só a CAT em si, eu iria até além, né? Você falou da NR7 com todo esse carinho, é verdade, de fato, é dessa forma. Até um simples atestado médico, né? Resguardado, claro, o sigilo lá do colaborador, que tem todo o direito, mas um simples atestado médico não é só uma ferramenta de controle de afastamento do colaborador. Absenteísmo, vamos dizer assim, né? Não é só esse controle, né? Ele te indica que algo não vai bem naquele local de trabalho. Não, né? Às vezes nem só do local de trabalho, né? Mas a gente, como está abordando trabalho, mas pode ser algo de fora que está afetando também, né? Aí tem que ser, aí que entra, tem que fazer uma análise de toda a situação, né? Porque a segurança do trabalho ela não consegue dissociar, né, o trabalhador ele fora do ambiente de trabalho e ele dentro do trabalho. É claro que a gente procura analisar sempre as questões relacionadas diretamente ao trabalho. Só que as outras questões que ocorrem com ele fora do ambiente de trabalho influenciam diretamente no que ele faz. Sim. Dentro da empresa, né? Então, um atestado de dor nas costas, o que está acontecendo lá? Né? O que está acontecendo naquela máquina, naquele equipamento, naquela atividade, né? Pô, a gente fornece lá cinturão lombar e tudo mais, tem procedimento, tem plataforma para auxiliar e mesmo assim eu tenho recorrências de atestado naquela função, sabe? Então não é nem só a CAT, não precisa ter a confirmação do acidente, sabe? Mas um pequeno afastamento, desde que ele seja recorrente, já está me indicando que existe algum fator que tenha necessidade de ser analisado. Exato. Sabe? Então é fundamental que o cipeiro tenha essa característica atuante e também que ele conheça essas documentações mais a fundo. Por isso que eu tenho até um certo pé atrás com essa redução da carga horária aí do treinamento da CIPA. A gente poderia ter aproveitado para colocar uns conteúdos mais elaborados aí, né? Para o cipeiro ficar mais capacitado ainda e ajudar de uma maneira mais eficaz, né? Aí, né? Com certeza. E eu sempre eu trago junto com o absenteísmo a questão do presenteísmo. O presenteísmo. Tem muitas pessoas que estão de corpo físico dentro das empresas, mas a alma não está, o problema lá da casa está afetando. Tem muito. E está relacionado diretamente à síndrome de burnout. Perfeito. Mas é verdade, né? Porque a síndrome de burnout, por mais que ela fala assim, doença nova, na verdade ela não é uma doença nova, ela já é uma doença que existe há muitos e muitos anos, né? 1960 e alguma coisa, se não me engano. Quem está nos acompanhando aí, procura ali no nosso canal do YouTube, tem um PodSeg específico sobre síndrome de burnout, que eu conversei com uma psicóloga sobre essa doença. Tem bastante informações legais lá. Então, assim, essas doenças psicológicas realmente fazem parte de atribuições da CIPA, né? O item H aqui. Propor ao SESMIT, quando houver, ou à organização, né, a análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. E, se for o caso, a interrupção das atividades até a adoção das medidas corretivas e de controle. Então, assim, a CIPA tem um poder, né? Esse item é bonito, né? Que ele faz uma associação com a questão lá do direito de recusa também, né? Exatamente. Na NR1. Na NR1 tem o direito de recusa agora. Então ele integrou essa forma para que o cipeiro também possa ser um agente que, dependendo da circunstância lá, da normalidade, possa interromper o trabalho. Né? Então, agora de fato estamos falando em prevenção. Porque se a situação de trabalho não traz, né, com eficiência, com clareza, as condições lá de pleno trabalho lá, sem ter a questão de risco, tem que ser interrompido mesmo, né? Não obviamente, né? Muita gente acha que a função de SESMIT, de cipeiro, é a fiscalização para atrapalhar o serviço. De maneira nenhuma. É justamente para monitorar essas circunstâncias, para que quando for detectada essas incorrências de passar, né, de um limite que possa trazer um ferimento grave, é o risco grave iminente, né? Como é expresso até na legislação, ele possa ser interrompido para ser analisado. Então isso ficou muito bom, esse item aí. Sim, grave e iminente, né? E sempre interessante observar, Gilson,
a questão de assumir as responsabilidades. Cada um assumir sua responsabilidade. Eu sempre orientei, vocês agora estão formados, vai a campo, levanta todos os riscos. Você faz um bom plano de ação, entrega para quem de direito tomar as decisões. Agora, se quem de direito não quer tomar a decisão, você não pode fazer mais nada. Você entendeu? Então, assim, encontrou uma situação dessa, né, Érico? Sim. Você, como cipeiro, identificou, solicitou em equipe, sempre orientei o pessoal a trabalhar nunca sozinho. Vai 2 ou 3, ou a comissão. Exato. É que o poder da mobilização faz a coisa acontecer, né, Rubens? Então, Quando a informação parte da individualidade, ela é avaliada, ela é relativizada, vamos analisar, eu vou dar uma olhadinha depois para você. Agora, quando ela pega mais proporções e que a CIPA toda se integrou lá a trazer essa circunstância, ela tem mais eficiência na resolução. E quando você coloca num relatório, num papel e põe para quem de direito assinar, muda de figura disso. Ganha mais peso, né? Ah, fala. É isso. Beleza. Agora assina aqui. Peraí, tem que assinar? Aí muda, né? Esse é o tema para outro podcast que a gente vai fazer. Porque muita gente espera assinatura de responsáveis para poder formalizar documentos. Gente, essa situação de formalidade, já passamos dessa época, não precisa de assinatura de ninguém. A empresa tem inúmeras ferramentas dentro da organização de controle, de comunicação, que pode ser utilizado sem você e-mails, né? Quer melhor que esse? Você enviou para a pessoa ouve a leitura, ela está ciente daquilo. Sim, mas quando a gente fala da comissão, a gente sempre fala de fazer relatórios, né? Com fotos e tudo mais, registrar tudo isso, porque a CIPA em si, ela é composta de mais de uma pessoa. Claro, então as pessoas envolvidas no processo assinam, assim, entendeu? Então quando a gente fala de gerar um relatório, tem mais de uma pessoa assinando, mais de uma pessoa mandando e-mail. Agora, a não ser que todo mundo manda e-mail ao mesmo tempo. Exatamente. Último item da responsabilidade do... É o último item, porém a responsabilidade do cipeiro não acaba aqui, né? Não. Mas vamos lá. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT, conforme programação definida pela CIPA. Então, anualmente, desenvolver a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Aqui fala junto com o SESMIT, claro, quando tem SESMIT, quando não tem, é a própria CIPA que tem que desenvolver, né? A famosa CIPAT, né? Exatamente. Aí como que faz a Semana da CIPAT? Aí cada um define como que vai fazer, né? Não tem uma regra, não tem nada uma regra, não tem nada engessado, né? Eu penso assim, é bom que a corporação tenha um bom senso sobre aquilo que ela precisa, sabe? Que eu vejo muito dentro das empresas, Gilson, temas aleatórios, sabe? Eles pegam muito na aleatoriedade para tratar em palestras, né, em discussões dentro da CIPAT, em que você olha para o processo produtivo da empresa e você imagina, nossa, tinha 10 temas mais importantes para falar aqui dentro da CIPAT, sabe? Exato. Que seria o fim realmente que o cara falou, eu opero essa máquina, eu estou envolvido nesse processo, isso é importante eu ver, né? Uma raridade que eu vejo um fabricante de um equipamento ir lá falar sobre eventualidades, não vejo isso. E às vezes a gente se amarra muito a palestras. Semana da CIPAT não é necessariamente palestras, Justamente. né? Pode ser outras atividades, né? Então a gente se amarra, fala assim, então todo dia de manhã, obrigatoriamente, todo dia de manhã, segunda-feira de manhã, palestra sobre tal assunto. Antes, até na nova NR5 foi tirado o assunto DST e AIDS, né? Então, uma das palestras, geralmente da Semana CIPAT, era DST e AIDS. Né? Então, assim, era DST, AIDS, EPI, prevenção de acidentes, ergonomia e combate a incêndio. Geralmente, não falando de geral, né? Alcoolismo e tabagismo. E estava previsto na própria. Só que lá eram assuntos para a CIPA, né? Não necessariamente para a Semana da CIPAT, né? Não estou falando que todas as empresas fazem isso, realmente não é, mas era uma prática comum, né? Que o pessoal adotava em fazer palestras mais ou menos nessa sequência, né? Hoje, existem empresas especializadas em desenvolver
semanas de CIPAT também, né? Conteúdo de extrema qualidade. Que Exatamente. integra o cipeiro a participar, não só o cipeiro, mas todos os outros, né? O CIPAT está falando aqui de todos, né? De uma forma global e para que todos participem ativamente, às vezes, tem dinâmicas lá que eles induzem ao final a reflexão, sabe? De questões em que envolve, vamos dizer assim, ó, a preocupação com o grupo em si, não somente com as suas horas de trabalho, deu as 5 horas, estou indo embora, acabou minha responsabilidade ali. Não, enquanto eu estou lá dentro, tem uma responsabilidade a mais, porque eu costumo falar assim que o SESMIT, ele passa eventualmente na sua frente de trabalho. Os outros que trabalham ao seu lado estão lá 8 horas direto contigo, né, Rubens? Direto lá contigo. Então é esse que deveria ser a pessoa que você deveria contar para poder prevenir. Exatamente. Né? Efetivamente, né? Então, e quem está do lado lá geralmente é o cipeiro, né? O cipeiro é o outro trabalhador que está lá contigo. E esse revezamento que o Rubens falou, um pouquinho para trás aí, na CIPA realmente é fundamental importância, porque a informação vai sendo passada para os demais. Ideias, novas visões. Justamente. Multiplicadas, né? Isso. E a CIPAT é um momento que dá para aproveitar para aprofundar isso também. Aí se a gente coloca essa aleatoriedade nos temas, não, você desenhou um PGR inteiro, você fez um inventário para isso, você sabe quais são as necessidades, as deficiências, tem tudo. Usa a CIPAT para poder integrar as pessoas. Sim. Disso, para que elas possam expor, né, as ideias delas, as dificuldades, fala, poxa, isso é um problema, dá para resolver desse jeito. Mais uma vez o exemplinho lá do dono do veículo que eu dei, né, o primeiro exemplo lá, né, quem melhor do que o dono do carro para falar por que tá fazendo aquele barulho, né, e a gente coloca lá como técnicos, né, que realmente existe o barulho e a gente precisa tratar, só que aí quando a gente vai falar com um profissional que opera o equipamento, ele fala, não, isso resolve assim. Exato. Pronto. Simples, né? Simples assim. Resolve mais fácil. Exatamente. Aí entra a parte que você falou da multidisciplinaridade, que é fundamental. Se não houver isso, todo o PGR está fadado à falência. Se tiver só SESMIT integrado, só encarregados integrados, não acontece 100% como tem que acontecer, não. Vamos aproveitar aqui o gancho, Gilson e Érico, falar dos cases que nós já vimos aí, né, em CIPAT, né? Eu estou me recordando aqui agora de não sei onde foi, onde mobiliza toda a família dos trabalhadores, que os trabalhadores as famílias chegam na empresa, aí o pai, que parece que é uma mineração, onde o camarada, puxa vida, ali é meu motivo de fazer prevenção e tal. Então, assim, tem maneiras diferentes de fazer uma boa CIPAT, né? Desenvolver vai impactar muito mais do que uma palestra, às vezes, né? Perfeito. Não que a palestra não seja importante, sim, né? Sim, mas tem outros meios, né? Tem outras ferramentas, outras formas de você fazer isso, da organização fazer isso, né? E normalmente a gente, às vezes, acaba vendo uma repetição, né? Como você falou. Com certeza. De temas aleatórios, engessado, entendeu? Também é importante, às vezes, tem próprios trabalhadores que estão lá no cantinho, usando o termo cantinho, assim, que estão lá no meio de, sei lá, a empresa é pequena, tem 10 trabalhadores, 20, 50, 100 ou 1000, independente da quantidade. Tem pessoas lá dentro que, além de trabalhar para a empresa, desenvolvendo aquela função, ela tem outras dons, vamos falar assim, né? De repente o cara é um músico bom aí, faz ator, paródia, alguma coisa, ou de repente tem um ator lá que, né? Enfim, isso aí, hoje tem muitos universitários, né? Na área de psicologia, como a gente já falou, ou de repente na área do direito, de repente ele mesmo pode trazer algumas informações importantes, né, para a empresa. Não é necessariamente trazer alguém de fora, né? Essa integração tem que existir, porque a partir do momento que você tem uma maior afinidade com a pessoa que se trabalha, que você começa a se importar mais, né? Por isso que em todo treinamento que eu passo, eu falo, gente, a gente não consegue agradar todo mundo, mas se você agradar o maior número de pessoas, melhor para você. Né? Por quê? Porque todas as vezes que você tiver um erro e a pessoa está lá dentro da empresa como não só um companheiro de trabalho, mas como um amigo seu e um conhecido,
ele não vai ter aquela barreira de não te chamar atenção, porque você vai buzinar lá para ele, dizendo que vai cuidar do seu trabalho lá e tudo mais, como é costume, né, do chão de fábrica, falando de uma maneira vulgar assim, né? Então você quebra essa barreira dessa relação acontecer. Né, de você conhecer, pô, eu não sabia que o cara fazia isso, cara. Exatamente. O cara sabe? Então, eu gosto, isso aí que ele faz eu gosto. Então, você cria afinidades entre os trabalhadores, que é uma oportunidade que a CIPAT pode promover. Exatamente. Né? Então, A interação entre todos ali, né? não tem limite, é só usar a criatividade. Eu vi uma interação bastante interessante em que perguntavam para um colaborador, escolheram a dedo, né, um colaborador que tinha bastante família dentro da cidade, aí perguntaram para ele, chamaram ele lá na frente, assim, dentro da empresa, o que seria um número de acidente assim bom para você? Aceitável? Aceitável. Aceitável. Aí ele falou assim, sei lá, no máximo uns 3, eu acho, e tudo mais. Aí ele falou, entendi. Então, peraí, olha aquela porta ali. Aí entrou a esposa dele e as 2 filhas. Aí ele olhou para elas, aí perguntou de novo, e se elas trabalhassem aqui, quanto que era? Aí ele falou, não, é 0, né, cara? Não pode ter acidente, não. Quando é do nosso, né? Você entendeu? Então, essa integração que tem que promover, sabe? De o seu semelhante não ser só mais um que trabalha com você. Tem que se importar, não se preocupar em levar em consideração o tipo de resposta que você vai ter, porque existe o jeito certo de você falar com as pessoas, mas não existe fórmula mágica para você receber o feedback que você quer. Entendeu? E ele nem sempre vai ser agradável para você, mas, vamos dizer assim, o certo vai continuar certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Então, a minha função é alertar, eu vou alertar. Exatamente. Ponto. O certo não se torna errado pela execução. De jeito nenhum. De então, jeito nenhum. Aí E aí a gente fala naquela questão do amor, né? Quem ama fala a verdade, né? Justamente. Alerta o companheiro que está ao lado. Exatamente. Antes da gente falar da carga horária, você que está nos acompanhando aí, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo aí, compartilhe esse vídeo com quem você gosta aí, porque, como a gente está discutindo, bastante informações importantes. Não é um curso de CIPA, mas quase podia ser. Mas bastante informações importantes aí para membros de CIPA, para técnico de segurança, engenheiro de segurança, para você que está montando a CIPA aí, ter pelo menos ideias, né, de como agir com a CIPA depois também, né? Porque por mais que a CIPA tenha que andar sozinha, ela precisa de um suporte, né? Então, quem é técnico de segurança ou engenheiro de segurança, quem é de empresa de assessoria, compartilhe esse vídeo com os integrantes da CIPA. Quer usar ele no treino da CIPA, pode usar também, não tem problema nenhum. Então, se falando da parte da carga horária dos treinamentos, então a NR5, ela define, o enquadramento mudou também, né? Antes era através do KNAI, fazia toda aquela... olhava a tabela da NR4, fazia toda aquela comparativa, para um monte de coisinha lá, para fazer o enquadramento da NR, o dimensionamento da CIPA. Era uma tabela enorme, né? Achar os grupos, né? Exatamente, os grupos, né? Agora ela resume tudo a grau de risco. Então, as empresas de grau de risco 1, 2, 3 e 4. Então, definiu 4 tipos de CIPA, né? Antes havia um tipo só de CIPA, porém vários enquadramentos, né? Aí agora o enquadramento é conforme o grau de risco. Aí ela define a questão da carga horária dos treinamentos da CIPA. Então, o que ela definiu lá no item 5.7.4? O treinamento deve ter carga horária mínima de... Vai falar mínima, né? 8 horas para estabelecimento de grau de risco 1, 12 horas para estabelecimento de grau de risco 2, 16 horas para estabelecimento de grau de risco 3 e 20 horas para os de risco 4. Então, essa aí é a definição de carga horária para os treinamentos. A gente falou várias vezes aí que redução da carga horária reduziu para as empresas de grau de risco 1, 2 e 3. Né? Para grau de risco 4 permaneceu às 20 horas. E aí, Érico? Pois é, carga horária é uma coisa polêmica, né? Porque muitos julgam em diversos treinamentos em segurança do trabalho que existe muita carga horária para pouco conteúdo que a norma trata, né? No caso aí da perspectiva dessa especificação aí da CIPA em si, foi levado em consideração o grau de risco, né, da empresa em si. E
considerando que a grau de risco 4 teriam riscos mais significativos, então teriam que ter maior carga horária para tratar esses riscos específicos, né? É que quando a gente fala de acidente, aí eu falo assim, isso é uma opinião minha, né? Não sei se vocês vão concordar ou não. Quando a gente fala de acidente de trabalho, eu posso concordar com essa carga horária. Agora, quando a gente fala de doença ocupacional, aí já não remete à mesma situação. Porque Só que a CIPA não tem atribuição somente de acidente. Ela tem, inclusive nos itens anteriores que a gente viu, ela tem relação diretamente com a doença ocupacional também, né? Perfeito. Empresas de grau de risco 1 e 2 pode ter riscos ergonômicos muito maiores do que uma empresa de grau de risco 3 e 4. Exatamente. Né? Ergonômico, que envolve os psicossociais, né? Justamente. As doenças psicológicas, né? Que a gente já comentou. E aí se tem menos carga horária para trabalhar com essa situação de capacitação. Exato. Né? Então, isso, se no momento da capacitação a empresa não tomar cuidado, o treinamento pode ficar a desejar. Né? Pode ficar a desejar. Né? Claro que tem um conteúdo mínimo, né, estipulado por norma, né, mas não se atenham, por favor, só aquilo, tá certo? Não se atenham só aquilo. Levem em consideração os levantamentos que vocês fazem dentro das empresas, né, para que vocês possam incrementar lá nas discussões, nas análises, nos estudos dentro da empresa, nesses treinamentos, o que realmente acontece dentro da empresa. Né? Lembrando que isso aqui é uma opinião nossa, né, referente à questão da carga horária, né? Cada um Sim, claro. define tem a sua opinião sobre isso e é aberto para opiniões. É normal ter opiniões divergentes, mas o que a norma nos traz é isso aqui, né? São essas cargas horárias mínimas específicas por grau de risco. Então, 8 horas para grau de risco 1, 12 horas para grau de risco 2, 16 horas grau de risco 3 e 20 horas para grau de risco 4. O interessante disso é, se você pega um grau de risco 2, ela tem atividade de grau de risco 3. Tem muitas empresas do grau de risco 2 que tem risco de grau de risco 3. Mas legalmente falando, vai ser cobrado a carga horária de 2. De 8 horas. Exatamente. Daí vai... não, risco 2 é 12 horas, 12, né? 12. É 12 horas? Não, risco 2. Risco 2 é 12 horas. É 2? 12 horas e 16 horas para 3, né? Isso, exatamente. Perfeito. Perfeito. Só confusão, mas aí segue aqui também referente à carga horária. Ainda define para modalidade presencial, ou seja, o treinamento pode ser no formato EAD ou semipresencial, ou, né, no caso, a parte semipresencial. Então, a parte presencial é de 4 horas para estabelecimento de grau de risco 2. Então, do grau de risco 2, das 12 horas, dessas 12, 4 horas devem ser presencial. Então, 8 horas podem ser formato online e 4 horas formato presencial, obrigatoriamente, tá? E para as empresas de grau de risco 3 e 4, 8 horas do curso presencial. Então, do de 16 horas, 8 horas online e 8 horas presencial. E do risco 4, 20 horas do curso de 20 horas, 12 horas online e 8 horas presencial. Tá? Então essa é a carga horária definida. Aí só para complementar, o de grau de risco 1 pode ser feito 100% online. E também o representante, né, da NR5, que era designado de CIPA, né? Agora está como representante, só mudou o nome ali. Também pode ser feito 100% online. Claro que tem alguns requisitos lá que a própria NR cita, requisitos para serem seguidos. Então essa aí é a parte da carga horária da CIPA. E essa conversa toda nossa aqui é de suma importância, porque essa informação ela pode chegar para muitos profissionais que ainda nem se atentaram à mudança dessa legislação, né, Gilson? Eu acho que já fica mais fácil para o pessoal acompanhar nosso trabalho aí, né? Com certeza. Érico, com essa informação aí. A gente procura ajudar, né, a todos os profissionais da área aí na atualização, né, nas atualizações que estão acontecendo e que a gente precisa se manter atento aí, porque se a legislação está aí para ser cumprida, né, está aí para ser atendida. Exatamente. Então, quem está montando CIPA aí, dá uma olhada na NR5, bastante mudanças, teve mudança realmente, teve mudança em enquadramento, talvez aumente, talvez diminua, enfim, vai ter que reenquadrar novamente, porque mudou a forma de enquadrar,
né? Mudou a questão dos treinamentos também, teve algumas mudanças, mudou um pouquinho a questão de conteúdo, mas enfim, vai ter que dar uma olhadinha na NR5 por inteiro ali, que tem algumas mudanças aí significativas, né? Outras nem tanto. Deixou claro agora a questão o Rubens esses dias me questionou, falou, e o cara que entrou na CIPA, entrou na empresa, está no período de experiência, se candidatou e foi eleito, ele pode ser dispensado? Eu queria testar o conhecimento do Gilson, rapaz. E o cara acertou, tirou 10. Aí, ó, viu? Então, isso aí já. Esse item tá. Eu não tenho o item marcado aqui, mas esse item tá bem claro dentro da NR5 agora. Já era previsto antes, mas tá bem claro agora que ele pode ser dispensado, né, Rubens? Sim, pela legislação, né? Que já é um contrato, né, Érico? Contrato Já por prazo determinado. pré-determinado, né? Contrato de experiência. Mesmo que ele seja eleito, porque ele já sabe que aquele período ele pode ser dispensado, né? Porque a eleição é aberta, não pode vedar ninguém, né? Sim, de se candidatar, se inscrever. Então, assim, mesmo que ele seja eleito e a empresa não queira mais continuar ele após o término do contrato de experiência, ele pode ser demitido pela legislação que está garantido isso, né? Sim. Não é só contrato de experiência, qualquer contrato por prazo determinado, né? Porque nossa região tem muito safrista, enfim, tem vários contratos aí por prazos determinados ali. Tem um contrato de início e fim, encerrou o contrato, ele pode ser dispensado, né? Já está programado, né? Já está programado. Tá? Então, entre outras alterações aí dentro da NR5. Então é isso. Esse aí foi o PodSeg de hoje. Érico, considerações finais aí para quem está nos... Eu falo assim para os nossos assistentes. Não, queria só agradecer a participação de todos aí, né? Não esqueçam de deixar dúvidas se vocês tiverem, comentários aí pra gente. O feedback de vocês é muito importante para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor aqui para vocês, tá certo? Então sejam ativos, como o Cipero deve ser, né? Nessa situação aí de aprendizado que a gente tenta promover aqui para vocês de uma maneira bem carinhosa, né? Preparamos todo um estúdio aí para poder atender as necessidades aí desses estudos, vamos dizer assim, polivalente, né? Exatamente. De diversas áreas, diversas pessoas aí, para que a gente possa se aprofundar naquilo que a gente precisa continuar estudando. Tá certo? Então, obrigado e continua à disposição. É isso aí. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode mandar um direct ali no Instagram também, né? Direto no Instagram do Érico, o Érico repassa pra gente. A gente vai responder, quem sabe, no próximo, à disposição. Depende do pessoal tem medo de perguntar pra mim ou pro Rubens, né, Rubens? O Rubens tem essa cara de brabo, mas ele não é brabo, não. Rubens não, sou brabo não. Sou gente boa demais, dá conta. Vai lá, Rubens, considerações. Sempre agradecido, né, Gilson, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando nosso conhecimento. Mais um tema importante, né, que é a CIPA. E ainda a gente ia conversando nos bastidores também, tem a parte previdenciária aí dentro, né? Tudo Exato, isso aí. Muita coisa. Tem muita coisa dentro da CIPA ainda a ser aprendido, né? O Luiz Paulo tá mandando um recado aqui à nossa recuarda. Eu vou perguntar para ele o que acontece. Ah, tá, ele falou aqui, ó. O Rubens. A nossa gratidão. Eu sempre sou grato a Deus, né, pelas oportunidades. Também aqui nós da ProSeg somos gratos. A você que nos acompanha aqui pela audiência. Eu sempre faço a minha oração, que até aqui Deus tem nos ajudado, com a graça dele, né? Com a misericórdia. Depois de um período de pandemia, muitas famílias ficaram enlutadas aí. Já aproveitamos aqui para mandar os nossos sentimentos, né, para toda essa família enlutada que perdeu seus parentes. Mas somos gratos por você estar aqui acompanhando nosso trabalho. E compartilhe esse trabalho e nos ajude aí, né, para que possamos produzir cada vez mais conteúdo de temas interessantes que venha a somar com o nosso crescimento profissional. Também você que é proprietário de empresas que está nos acompanhando, né, estamos aqui para auxiliar você também. Pode procurar a ProSeg Treinamentos aqui. Prestamos assessoria, serviços, treinamentos. Estamos aqui à disposição. Grato a Gilson, grato aqui ao Érico e a você que nos acompanha. Muito obrigado. É isso aí. E esse foi o PodSeg de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e aguardamos você numa próxima quarta-feira e no próximo PodSeg. E caso queira assistir vários PodSegs para trás aí, só acessar o nosso canal aí, onde é que você já está assistindo esse vídeo aí. De repente você recebeu esse link desse vídeo. Entre no nosso canal, tem vários PodSeg, vários assuntos importantes que já discutimos anteriormente. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, gente. Forte abraço.